Figuras de linguagem é um assunto muito interessante dentro da língua portuguesa e com certeza muitas pessoas têm dificuldade para entender ali algumas dessas figuras, diferenciar elas e lembrar também, porque é muita figura. Então hoje eu vou mostrar para vocês as principais figuras de linguagem, vou focar num tipo específico e vou também mostrar algumas técnicas que vão ajudar vocês a gravar essas figuras, tá bom? Fica comigo que a gente vai aprender bastante, meus queridos. Então vamos lá. A gente vai observar aqui, por exemplo, esse conjunto maravilhoso de mapas mentais que a gente tem aqui de língua portuguesa, que cobre todo o conteúdo de português que cai aí nos principais concursos públicos. E você pode adquirir ele, caso você deseje. São mais de 60 mapas mentais maravilhosos, que vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu tenho certeza que vai ser um diferencial aí no seu preparo, tá bom? Aqui eu dividi para vocês os principais tipos de figuras de linguagem. Você consegue observar aqui que elas se dividem em 4 grupos principais. Você tem as figuras de palavras, que basicamente são o quê? Elas são empregadas para conferir significados mais elaborados ou distintos às palavras. Ou seja, ela sai daquela definição literal ali da palavra e tem um significado um pouco mais elaborado ali, como a gente vai observar hoje. É um recurso aqui mais de estilo, muito utilizado em poesias, muito utilizado até em textos religiosos, né? O texto bíblico, por exemplo, ele tem muitas figuras de linguagem. É um bom local que a gente consegue observar esse tipo de figuras. Tem as outras aqui, as figuras de sintaxe, figuras de pensamento e figuras fônicas. Eu não vou focar nelas para não ficar com muita informação aqui e aí você acabar saindo aqui do nosso vídeo. Por favor, fica com a gente. A gente vai ser o mais sucinto aqui, o objetivo, para trazer um conteúdo de qualidade. E lembrando também, dá aquela moral, curte aqui o vídeo, se inscreve no nosso canal. O nosso conteúdo aqui é voltado tanto para a parte de português como matemática também. E de vez em quando a gente se aventura na física aí para ajudar vocês também. Depende de vocês, pessoal. Se vocês, por exemplo, se eu faço um vídeo de física e vocês engajam bastante, se envolvem bastante, é óbvio que eu vou fazer mais. Se eu faço de português, vocês engajam bastante? Também. Se eu faço de matemática, vocês engajam bastante, eu vou fazer mais daquele formato. Né? O que vai ditar aqui a quantidade de vídeos e a forma como eles são feitos é a forma também como vocês engajam com o conteúdo, tá bom? Então eu vou focar hoje nas figuras de palavras, que é o primeiro tipo. E aqui eu estou usando esses mapas mentais, como eu falei para vocês, que são muito úteis para a gente conseguir entender a língua portuguesa. Então vamos um pouquinho devagar aqui para a gente entender. Como eu falei, a figura de palavra, ela vai realmente pegar aí esse contexto das palavras em si e dar um significado ali que vai além daquele significado literal. Então, por exemplo, uma figura muito conhecida é a metáfora, que a gente geralmente vê junto com a comparação. A metáfora e a comparação, elas basicamente são muito parecidas, tá? Só que elas têm a diferença na forma como elas fazem essa comparação. Então, por exemplo, a comparação, conforme está escrito aqui, ela estabelece uma relação de semelhança entre dois elementos, usando palavras como ou tal qual. Ou seja, ela pega palavras que a gente usa para comparar. Então eu falo, João é tão corajoso quanto um leão. O que eu estou comparando aqui? Estou comparando a coragem do João com a coragem do leão. O leão é um animal muito poderoso, né? Muito bravo aí, ele é muito corajoso. Então a gente compara essa coragem que o João tem com a coragem de um leão. Para fazer esse comparativo, a gente usa essas palavrinhas de como, essas palavras esses conectivos associados à comparação. Na metáfora, a gente também compara, só que a gente não usa essas expressões, a gente usa afirmações. João é um leão. Só que aí lembra que eu falei que foge do significado literal? Cara, o João não é um leão, né? O João ele não tá ali num local ali onde os leões ficam. Ele não se comporta como um leão, ele não é peludo, né? Ele não é um leão literal, obviamente. O João, na verdade, ele é uma pessoa muito forte que lembra um leão. Essa que é a ideia. É uma comparação que não acontece de forma explícita, ela acontece de uma forma implícita. Ela é uma afirmação que gera esse tipo de comparação. A gente usa metáfora o tempo todo, tá? Vários momentos aí a gente usa metáfora no dia a dia, tá bom? Então é bem interessante a gente conhecer esse tipo de figura de linguagem, tá? Então essas são duas principais figuras de palavras, tanto a metáfora como a comparação. Agora, a gente tem um outro tipo que é a metonímia. A metonímia é um tipo bem amplo, tá? Aqui está um pouquinho resumido a ideia da metonímia. Eu estou trazendo para vocês mais o conceito geral. Tem depois um outro mapa mental só sobre metonímia que eu vou trazer para vocês também, numa outra oportunidade, que a metonímia ela é uma figura bem específica e cabe aqui para a gente conseguir analisar ela com um pouco mais de detalhes. A metonímia, ela basicamente você vai usar uma palavra em lugar de outro. E aí elas são relacionadas, elas têm uma conexão ou uma associação comum. Usando aquelas palavrinhas mais chiques, né, elas estão no mesmo campo semântico.
Basicamente ali elas são parecidas, elas têm uma associação comum, porém ela é usada uma palavra no lugar da outra. Ah, mas não entendi. Tem um exemplo aqui, ó. Adoro ler Shakespeare. O camarada não leu Shakespeare, né? O Shakespeare é um autor, né, de livros. Ele tem um conjunto de livros aí bem amplo. E o camarada está lendo os livros do Shakespeare. Só que quando ele diz adoro ler Shakespeare, ele trocou, né, o autor a obra pelo autor. Concorda comigo? Ele trocou uma palavrinha pela outra. É essa que é a metonímia. Quando a gente fala, estou bebendo uma Coca-Cola. Cara, você não está bebendo uma Coca-Cola. Coca-Cola é a marca. Você está bebendo um refrigerante, né, que é da marca da Coca-Cola. E por aí vai. Vários exemplos aí que a gente usa que dá essa ideia da metáfora. A metáfora não, perdão, da metonímia. A metonímia ela troca realmente essa uma parte pela outra, né? Uma palavrinha pela outra. Então é bem interessante, como também no dia a dia a gente acaba usando aí muitas metonímias, trocando alguma coisa pela outra, tá? É uma figura de linguagem também muito utilizada pela gente. A catacrese também, a catacrese, ela é uma figura em que uma palavra é usada de maneira incomum ou figurativa para descrever algo que não é um termo específico. Como assim, Moisés? Você pega uma palavra que ela geralmente tem outra finalidade. Quando eu falo de boca, eu estou falando de pessoas que têm boca, né? O ser humano, a gente está falando aqui da boca, do rosto e tudo mais, tá? Agora, quando eu falo da boca da garrafa, isso não faz muito sentido, porque a garrafa não tem rosto, né? Não tem... Só que aí você consegue entender a ideia por trás aqui, né? Você está falando realmente aqui dessa parte de cima da garrafa, que é como se fosse a boca, né? O local aqui onde dá acesso a toda a parte interior da garrafa, né? A boca também é um local aqui onde a gente bota os alimentos e dá acesso aqui ao interior do nosso corpo. Então, tecnicamente, a boca da garrafa, ela a palavra pode ser utilizada ali, porém, a gente tem que entender que não é o uso convencional dela. Por isso que a gente fala de um uso incomum, né? Justamente essa ideia. E tem outras também, embarcar no avião. Né? Você embarca num barco, né? Não num avião, não faz muito sentido isso. Mas a ideia acaba sendo transmitida assim da mesma forma. A gente sabe que é um uso incomum, mas faz sentido. Então a gente usa muitas catacreses aí ao longo do dia, a perna da cadeira, né? A cadeira não tem perna, né? Mas você já entendeu a ideia. A perífrase também é bem legal, também é muito utilizada. A gente usa mais palavras do que o necessário para expressar algo que poderia ser dito de uma forma mais direta. Então, tu poderia dizer, por exemplo, o nome de uma pessoa, mas tu usa o título dela, né? Rainha dos Baixinhos. A gente sabe que é uma referência à Xuxa que continua fazendo sucesso. Então aqui fica bem claro que tu usou uma série de palavras ali, só que você não precisava daquilo, né? Você deu um recurso de estilo, por isso que o nome é estilística, né? Você deu um recurso aqui para realmente fazer um título aqui dessa pessoa, né? Você tem aqui a Xuxa é conhecida como Rainha dos Baixinhos, assim como outras pessoas são conhecidas por outros títulos também, tá? Então é bem fácil da gente entender. E tem a sinestesia aqui, que é o último caso que a gente vai analisar no vídeo de hoje, que ela dá a ideia de sentidos que se misturam. Ou seja, você tem uma sensação que acaba sendo percebida por meio de outro sentido. Ah, mas eu não entendi. Por exemplo, eu acho que o exemplo é sempre muito bom, porque a gente vai no exemplo e a gente consegue entender o que está acontecendo. O som doce da sua voz. O som é um sentido associado à audição. Agora, o doce está associado ao paladar, né? Então, a gente tem uma mistura de dois sentidos. O som doce da sua voz, né? Não, pô, mas o som não é doce, né? O pessoal vai experimentar perfume e bota ali, pô, esse aqui é um perfume doce, né? Não, como é que o perfume é doce, cara? Porque tá sentindo o cheiro ali, tá provando também, é um negócio meio complicado isso aí, né? Mas vocês entenderam a ideia. É justamente uma mistura de sentidos que faz sentido quando a gente pensa aqui no dia a dia, na forma como a gente usa. Porém, é uma mistura de sentidos e é uma figura de linguagem. Então, essas são as principais figuras de palavras, espero que vocês tenham entendido. E com esse mapa mental aqui fica bem legal de você entender. Você consegue ver que as definições são bem objetivas, te ajudam a entender bem. Se você está interessado em mapas assim para entender o português, primeiro link fixado aí nos comentários e também a descrição aqui desse vídeo, você pode acessar esses mapas mentais, preço promocional, super barato, super tranquilo aí. Com certeza vai caber no teu bolso e vai ser um diferencial na tua preparação aí para concursos, tá bom? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte aqui, continua acompanhando a gente, que está produzindo conteúdo aqui para ajudar vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.